Nós hoje vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso programa Luz do Evangelho. Eu e meu amigo Navarro, nós vamos estudar o capítulo número 15, Fora da Caridade não há salvação. Eu queria inicialmente já fazer uma observação, o que seria salvação, porque a gente vai falar sobre caridade, que é o tema do capítulo, mas nós temos que falar de salvação. Certa vez perguntaram para o Chico, nosso querido e saudoso Chico Xavier, o que era salvação. E ele disse assim: quando nós estamos salvando um navio que está afundando, qual que é a finalidade? Para que ele translade as pessoas, passe as pessoas para o outro lado da margem do rio ou do oceano. Quando a gente pega uma casa que está sendo queimada e nós salvamos a casa, é para que ela sirva de albergue, continue acomodando as pessoas. Então, disse ele, a salvação é nós nos tornarmos instrumentos na mão de Deus para uma finalidade. Por isso é que, estudando esse capítulo, nós vamos entender que a humildade e a caridade são os dois grandes trunfos que nós devemos ter na alma para sermos instrumentos divinos. Navarro. Muito bem colocado, doutor e queridos amigos, o nosso abraço fraterno. Muito bem colocada essa questão da salvação, porque é o que precisa ser compreendido por nós outros, né? Quando nós passamos os nossos olhos no desenvolvimento das religiões, o anseio por um dia melhor, por um amanhã melhor, por uma semana que vem melhor, faz parte da natureza humana. Nós queremos alguma coisa melhor. E nessa linha de raciocínio, o homem sempre pensou, à medida em que ele foi compreendendo o mundo em que ele vivia, ele sempre pensou que depois dessa vida, ele poderia ter uma vida um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila, um pouco mais feliz do que aquela que vinha tendo até então. Então nós começamos a arquitetar uma ideia de que depois da vida física haveria um ambiente que nos tiraria de tudo aquilo que é sofrimento. Isso começou a significar salvação. O ser humano começou a entender que ele continuava existindo, pensava-se isso, né? Mas se ansiava por uma vida melhor. Então, ele também começou a identificar, através das suas possibilidades de entendimento, de que forma ele poderia conseguir essa salvação. E aí a gente foi desenvolvendo alguns métodos, né? De servir através das oferendas, de servir através do cumprimento de determinadas regras, e com isso nós fomos entronizando em nós atitudes exteriores, que fogem completamente da proposta que o senhor apresentou para nós. Então, se não houver uma humildade, se não houver um amor, e o amor em prática é a caridade, não tem como adquirirmos uma possibilidade futura melhor. Essa é a lição que a gente vai começar a compreender quando chega a doutrina espírita e põe fora da igreja não há salvação. Até então, a partir da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, porque até mesmo aqueles que não acreditam em nenhum tipo de religião, em nenhum tipo de existência, conseguirão um estado melhor espiritualmente falando, se forem pessoas boas, se praticarem a caridade aqui na Terra. Ontem mesmo uma mocinha me perguntou, na casa espírita que nós trabalhamos, o que era arrebatamento. Eu fiquei assim meio confuso com aquela pergunta, falei, mas o que você quer dizer com isso? Não, porque na minha igreja eles falam que Jesus vai voltar, que ele vai restituir os corpos físicos, vai colocar todas as pessoas à sua frente que já viveram e vai fazer um julgamento. Isso é arrebatamento. Eu falei, meu Deus, isso é muito complicado para a minha cabeça. Primeiro que se a gente for fazer o arrebatamento dessas pessoas que passaram pela Terra, imagina que nós temos 600 mil anos como seres humanos. Em 600 mil anos, quantas pessoas que nasceram e morreram aqui na Terra?
Eu acho que não caberia todo mundo aqui para Jesus estar fazendo o arrebatamento. E é demais. E os corpos, que já foram para a terra, já foram desintegrados, os átomos foram para a água, outros foram absorvidos pelos vegetais, o animal comeu o vegetal, elaborou o excremento, esse átomo voltou para a terra, e assim por diante. Como é que nós vamos juntar esses átomos e devolver o corpo à pessoa? Então não funciona. Então no Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse capítulo, está lá Jesus dizendo que ele voltaria com todo o seu poder para fazer uma análise das pessoas de todas as nações. Tudo bem, a gente até entende, todos têm que passar pela análise. Mas essa análise ela é feita automaticamente. Quando a gente desencarna, nós vamos fazer uma análise daquilo que nós nos propusemos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós temos de bagagem. E sabendo que só tem um final, que é a nossa perfeição, o que nos falta para chegarmos lá? Diga-se de passagem, falta muita coisa. Então, nós fazemos um programa, a reencarnação, voltar na Terra, e aqui nós vamos elaborar um processo evolutivo em cima de informações. E Jesus veio com essa proposta, Moisés veio com essa proposta, a doutrina espírita veio com essa proposta, como tantos outros que antecederam essas criaturas no seio da Terra. Então, nós não podemos alegar ignorância quando chegarmos no plano espiritual. Então, hoje, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que ao desencarnarmos, nós vamos fazer uma análise da nossa vida e uma proposta para uma futura existência, uma vez que nós precisamos, literalmente, termos humildade e termos caridade. Verdade. E nós precisamos, antes de tudo, compreender também qual é o verdadeiro significado da palavra caridade, segundo a entendia Jesus. E Allan Kardec faz esse questionamento na questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec se eximiu dele falar o que é caridade, descrever o que é caridade, também se eximiu de colocar a opinião desse ou daquele espírito. Então ele procurou, junto à espiritualidade maior, a definição de caridade segundo a proposta do Senhor Jesus, que é o governador espiritual do planeta. Então ele pergunta como entendia a caridade Jesus, o próprio mestre, né? E aí os benfeitores espirituais vão dizer que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebamos que esses três requisitos fazem parte de um contexto do entendimento do espírito. Fazem parte do mundo moral, fazem parte daquilo que é subjetivo. Não tem nada de exterior. O que significa dizer que enquanto nós não maturarmos o nosso espírito no sentido de encontrar um jeito de ser bom para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias, porque nós mesmos somos portadores de muitas imperfeições, e perdoarmos tanto quanto temos necessidade de ser perdoados, de sermos perdoados, nós não teremos possibilidade de uma vida futura melhor, nem no retorno ao mundo dos espíritos e nem nas próximas reencarnações, que serão sempre consequências daquilo que nós estamos vivendo agora. Então, com a doutrina espírita, nós vamos aprender que caridade é algo que vem de dentro, é um processo de doação nossa para as pessoas. É nesse sentido que Jesus vai falar para nós que é preciso fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós e que nós possamos fazer isso com amor. Ora, o amor, segundo a proposta do Cristo, é dar às pessoas aquilo que nós temos de nós. Não há prova de amor maior do que dar a alguém de sua própria vida para os seus amigos. Então, enquanto nós não compreendermos que junto com as nossas atitudes, os nossos atos, não for também o nosso sentimento, que é o que vem de dentro, e esse sentimento sempre estará mais, vamos dizer assim, formalizado à medida em que a gente compreende a coisa em si, enquanto nós não tivermos isso, nós não conseguiremos um estado de salvação que será de felicidade, de percepção da felicidade dentro de nós próprios. É uma questão interior, não é? Ô Navarro, e nesse estudo que foi feito dentro desse capítulo, quando Jesus se propõe a fazer o julgamento, ele até vem dizendo que colocaria as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Poderia colocar galinha e pintinho, poderia colocar bezerro e bezerrinho, né? É uma nomenclatura. Uma nomenclatura, os bodes e as ovelhas. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: passai à minha direita as ovelhas, aquelas que visitaram-me
me deram de comer, de beber. Quando eu estive preso e no hospital foram me visitar. Quando eu estava sem teto, me acolheram. Quando eu estava desnudo, me vestiram. Então, aquelas pessoas que estavam representadas pelas ovelhas voltariam e diriam ao Cristo: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Nós nunca fizemos nada. O Senhor está nos colocando à direita, mas nós não fizemos nada disso que o Senhor está falando para o Senhor. Aí ele disse assim: bom, quando fizestes a um dos meus pequeninos, os mais limitados, os mais sofredores, foram a mim que fizeram. Então, gozem da plenitude do mundo espiritual. Tenham essa alegria de viver, desfrute dessa felicidade. E pegaram os bodes, o Jesus colocou os bodes lá de esquerda e disse assim: ó, vocês estão aqui porque vocês não me visitaram, não me deram de comer, de beber, e declinou tudo aquilo. Mas, Senhor, quando é que nós deixamos de fazer isso para o Senhor? Lógico, quando vocês deixarem de fazer para os pequeninos, for a mim que vocês deixaram de fazer. Então, vocês agora estão numa situação complicada. Interessante que Jesus, hora nenhuma, disse assim: qual que é a tua religião? Qual é a sua família? Como é o seu nome? Que título você ostentou? Não. Somente isso. Você fez ou não fez? Então, aí que está o detalhe, né, Navarro? É a criatura ter consciência que não depende de religião, não depende de credo, de filosofia, nem nada, para você ser o eleito do Senhor. Não precisa de título também, não. É apenas fazer o bem para aqueles que estão ao lado, certamente na condição de necessitados, de N maneiras. Esta é a colocação de Jesus para a nossa salvação, para a nossa libertação, para nós estarmos aparatados para sermos instrumentos divinos. Uma vez que Jesus veio fazer o quê aqui? Apenas amar e assistir as criaturas. Então a proposta do plano espiritual é sempre de amar e assistir as criaturas. Se nós quisermos fazer parte dessa elite espiritual, nós temos que começar aqui, não é, não? Começar a amar. Quando a coisa é encaminhada pro lado subjetivo, iguala todo mundo. Então, aquela pobre viúva que deu um centavozinho lá no gasofilácio, deu mais do que ricos que deitam fortuna. Por quê? Porque dentro dela tinha coração, tinha sentimento, tinha amor, né? E foi muito bem colocada essa questão da religiosidade, da religião de cada um, né, doutor? Nós que somos espíritas, nós precisamos ficar muito, entre aspas, espertos. Por quê? Porque quando Allan Kardec, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, do retorno do espírito ao mundo corporal, questiona aos espíritos se o conhecimento espírita facilita no processo de adaptação do espírito quando ele retorna depois da vida física ao mundo espiritual, os benfeitores disseram que sim, o conhecimento ajuda muito. Mas, resposta dos benfeitores, o que ajuda ainda mais é o bem praticado durante a vida. O que significa dizer que nós podemos conhecer a doutrina espírita, a realidade espiritual, da primeira letra ao último ponto. Mas se não tiver amor, se não tiver praticado o bem, se nós não estivermos envolvidos no movimento sinérgico com os bons espíritos para trabalharmos, para melhorar as condições das pessoas aqui na Terra, não teremos feito nada em relação àquilo que a gente espera como salvação. Tem inclusive uma passagem dentro do Evangelho, nesse mesmo capítulo, em que um doutor da lei chegou para Jesus e disse assim: como é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí o Cristo disse para ele: mas o que você conseguiu depreender da lei? Porque no Velho Testamento já tinha, dentro da lei judaica lá, já tinha esse conceito. Ele disse: bom, o que eu aprendi lá, o que eu depreendi, o que eu pude ver na lei, que a gente tem que amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus disse: bom, então vai e faça isso e você terá a vida eterna. Mas ele, ao invés de ir embora e se dar por satisfeito, ele quis dar uma de bonzinho e dizer assim: mas quem é meu próximo para eu fazer o bem? Aí Jesus conta aquela passagem do samaritano, que havia um senhor que vinha de Jerusalém para Jericó,
uma cidade sagrada para uma cidade complicada, que ele já colocou que vinha descendo, né? De Jerusalém, que era uma cidade santa, para Jericó, que é uma cidade perniciosa. Jesus era bem simbólico e já explicava tudo no simbolismo. Então aquela criatura estava descendo. Se ele estivesse subindo, seria de Jericó para Jerusalém. Mas não, é de Jerusalém para Jericó. E ele foi abalroado pelos ladrões. E foi machucado, deixou quase morto, e estava à beira da estrada. Veio um sacerdote, passou e não deu importância. Veio um levita, que era um intérprete da lei, também não deu importância. E um samaritano, que era considerado herege pelos judeus, que era uma criatura de má vida, passou e deu assistência, colocou no cavalo, fez ali o primeiro curativo, chegou numa hospedaria, deixou ali 2 moedas, né? 2 denários, disse assim, para o hospedeiro, cuide dele, eu vou viajar, volto, na volta, se tiver mais um gasto, eu vou ressarci-lo, mas cuide dele. E foi embora. Aí Jesus pergunta para o fariseu. Olha a pergunta de Jesus, extremamente sutil. Ele não perguntou qual que era o próximo, vamos dizer assim, daquelas criaturas, qual que era o próximo que estaria ali caído. Não, Jesus disse assim, o que te parece? Quem foi mais próximo do caído? Aí ele, o fariseu, não querendo dar o braço a torcer, disse, nem citou o nome do samaritano, porque eles tinham aversão total. Aquele que houve de misericórdia. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que não basta ser nosso próximo. Nós é que temos que ser próximo da criatura, porque ao nosso lado tudo é próximo. Uma pessoa, um animal, um vegetal, está tudo perto da gente. Agora, precisa saber se nós estamos sendo próximo dessa criatura. Porque os sacerdotes, que eram representantes do templo, o levita, que era intérprete da lei, não deram importância. Aquele homem que era de má vida, entre aspas, o samaritano, é que deu assistência. Então, o que vale não é religião, nem nome, nem condição nenhuma. Quem quer ser próximo do outro vai agir no determinado momento que a pessoa precisa, sendo próximo daquela criatura caída. Verdade. E nessa linha de raciocínio, nós não podemos, mais uma vez, nos esquecer, e por isso mesmo, mais uma vez, necessário nos lembrarmos da mensagem A Melancolia, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. François de Geneve, que é o benfeitor espiritual que dita a mensagem, estabelece lá nessa mensagem que a nossa primeira missão, enquanto encarnados, é na família. Então, o próximo, mais próximo nosso, que a gente precisa se aproximar mais e mais, e a gente vai ter muitas possibilidades de nos reconciliarmos com o adversário enquanto estivermos a caminho com ele, nos nossos planejamentos reencarnatórios, a nossa necessidade é nos aproximarmos, como bem o senhor falou, dos próximos, mais próximos que a providência divina estabeleceu, que é dentro da família. Então, a bondade, a beneficência, a indulgência, o perdão começa dentro do lar, dentro da família. E depois a gente vai exercitando ela para a família universal. Mas ainda em relação a essa questão do próximo, o Senhor Jesus faz uma orientação, ao nosso ver, muito pouco discutida nos nossos estudos acerca do Evangelho. É quando ele fala, não repila aquele que te pede emprestado. Quer dizer, nos dias atuais, principalmente, nós estamos vendo que as pessoas pedem muitas coisas emprestadas para nós, e não estamos aqui querendo falar tão somente das coisas materiais. Porque é fácil, alguém nos pede uma xícara de açúcar, a gente passa, nos pede até mesmo um pouco de dinheiro emprestado, na medida das possibilidades a gente empresta, e não. Hoje as pessoas estão pedindo emprestado nessa vida corrida, né? Ou conforme diz a Joana de Ângeles, né? Nós estamos sempre correndo para lugar nenhum, corremos e não saímos do lugar. As pessoas estão pedindo emprestado para nós outros, e seria um gesto de caridade atendê-las, um pouco mais do nosso tempo, um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais de boas palavras, de menos críticas, de mais incentivo e menos acusações, de forma que a gente consegue ser bom em todas as circunstâncias de nossas vidas. Não repila aquele que pede emprestado, nós precisamos raciocinar em termos de subjetividade.
Né? Será que lá em casa não tem alguém que está esperando um abraço amigo, uma palavra amiga, um pouquinho do meu tempo, eu não estou tendo tempo para nada, um pouquinho da minha atenção, um ombro amigo, uma mão amiga, um abraço, isso é um gesto de caridade. Né? E a gente precisa pensar nisso, porque a gente tem, naturalmente, né, por cultura desenvolvida ao longo dos séculos, nós achamos que caridade e fazer coisas para os outros é no campo da materialidade. E nós estamos aprendendo a levar a coisa para dentro do nosso espírito, né? Fazendo com amor, com sentimento, com presença real, e não com presença física mais distanciada em termos de espírito. É uma tremenda de uma modificação que nós precisamos fazer dentro da gente. Você já citou a questão da caridade, segundo a pergunta 886. Como é difícil a gente aceitar os outros como são, né? Às vezes a gente quer que a pessoa seja igual a gente é, ou pense igual nós pensamos, haja conforme nós agimos. Isso não existe. É eminentemente impossível. Não tem ninguém igual a ninguém no seio da terra. Cada um, por mais que saia pode ser até um gêmeo univitelíneo. Tem a mesma fisionomia, nasceu do mesmo óvulo e espermatozoide ali. É tudo a mesma genética, mas cada um tem uma conduta, um comportamento mental, verbal, mesmo atitude. Então, ninguém é igual a ninguém. Então, nós temos que começar a entender que a caridade é aceitar a pessoa como ela é. E quando você falou de família, ali são, às vezes, os nossos grandes adversários do passado. É onde nós vamos reencarnar para acertar umas arestas lá de trás. Então, precisamos aceitar a pessoa como ela é e darmos a ela a condição para que ela possa crescer, progredir, melhorar. E nós, muitas das vezes, até com exemplo, podemos influenciá-la, mas não exigir, cobrar que ela mude porque tem que ser igual eu penso. E às vezes até a pessoa se acha erudita e por ser erudita, e até mesmo às vezes no conhecimento, até da doutrina, que a outra pessoa tenha que segui-la. Não é assim. O próprio Paulo disse assim, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou e o símbolo que retine. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, conheça profundamente a ciência, se eu não tiver amor, nada adiantará. Então não adianta achar que porque conhece, porque tem dons mediúnicos, porque tem uma conduta, que isso vai resolver. Não. O que pesa, como ele disse, é o amor. É a doação. O amor nada exige, nada cobra. O amor é aquele elemento que faz com que nivele tudo por baixo, na humildade. Aí sim, nós podemos estar ajudando a pessoa a crescer e nós também, né? Verdade. A gente precisa se lembrar que o Senhor Jesus aponta que bom só há um que é Deus, ou seja, Deus é a própria bondade. O evangelista João vai dizer que Deus é amor. Na doutrina espírita, nós vamos encontrar algumas definições, porque salvação, a nossa percepção, não é? No frigir dos ovos, é experimentar um estado de felicidade perene. Então, por salvação significa adquirir um estado espiritual que a gente vai ser feliz por completo. O Livro dos Espíritos nos traz toda a solução para o entendimento, a relação, essa felicidade. Está lá a partir da questão 920, na quarta parte do Livro dos Espíritos. E na questão 922 diz que um dos postulados básicos para a felicidade ser percebida por nós é consciência tranquila. Ora, essa resposta está vinculada à questão 614 do Livro dos Espíritos, que é onde se começa a estudar as leis naturais. Kardec pergunta para os espíritos o que se deve entender por lei natural. E os benfeitores espirituais vão dizer que lei natural é a lei de Deus, única para a felicidade do ser humano na Terra, porque ela lhe indica o que ele deve e o que não deve fazer. E o homem, o ser humano, só se torna infeliz porque se afasta dela. Ou seja, se Deus é amor, consequentemente a sua lei é de amor, e nós não nos estabelecemos diante dessa lei, a nossa própria consciência, que é onde está retida a lei de Deus, não vai permitir que a gente seja feliz nos melhores ambientes, até mesmo aqui da Terra.
Então, enquanto nós não internalizarmos essa questão de que felicidade e salvação é uma questão íntima de adaptação às leis de Deus, de proximidade às leis de Deus, que é de amor, nós não encontraremos alívio nem para as nossas dores e muito menos viveremos felizes onde quer que nós nos encontremos. Poderemos ter saúde, poderemos ter juventude, poderemos ter beleza, poderemos ter riqueza e ainda assim nós não nos sentiremos felizes ou não nos sentiremos salvos porque falta o eco, falta a sintonia com a lei de amor que está dentro da nossa consciência. Navarro, aproveitando essa colocação sua, da felicidade, o que a gente mais aspira, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É uma coisa que a gente só vai obter lá na frente mesmo, não tem jeito de ser feliz na Terra. A pergunta 920 diz assim, não tem felicidade aqui na Terra, em termos absolutos, tem a relativa. Então aí que vem a resposta 922. Então, o que nós temos que fazer? É procurar ter essa segurança de que nos trabalhando nós vamos chegar lá, mas tem que trabalhar, tem que ralar, não tem jeito da gente melhorar sem nos dedicarmos muito. Quando você falou de Deus, eu estava lembrando uma historiazinha em que um menino chegou para um sábio e ele estava aborrecido, chateado, falou, mas o que aconteceu? Não, porque o rei pediu que eu provasse para ele que Deus existe e eu não consegui, mas eu sei como provar para ele, mas ele me expulsou do reino só porque eu não consegui provar para ele que Deus existe. Não, eu consigo provar. Então o sábio levou o menino para dentro do reino e disse, olha, Senhor, eu trouxe aqui um menino que vai conseguir provar para o senhor me readmite? Não, se o menino provar, então sim. Aí o menino falou, me dá um copo de leite. Ele pegou o copo de leite, ele pensou que era para tomar, o menino começou a mexer e acabou transformando em manteiga. Então o soro saiu e ficou ali a manteiga. Então aí o menino perguntou para o rei, como é que isso aí processa, senhor? Mas isso é muito simples, ó. Você vai mexendo, é isso mesmo, sai o soro. Pois então, para o senhor entender Deus, tem que ficar batendo vamos dizer assim, na vida, sofrendo as consequências, ralando muito, até a gente separar um do outro e o senhor conseguir entender o processo. Então, para a gente entender Deus, a gente tem que ralar, tem que lutar, tem que batalhar e tem que estar assimilando essa verdade que é concursa, humildade e caridade, responsáveis pela nossa felicidade. Navarro, o tempo nos cobra, finaliza o nosso programa. Nós agradecemos os queridos amigos que têm nos acompanhado, pedimos para que mandem perguntas, mandem comentários, participem conosco e os convidamos para a próxima oportunidade. Muita paz a todos, sempre com Jesus, nunca sem Kardec.